Você vai deixar a gente sozinho? Último conteúdo do CIP. Depois dessa aula, Angelina, você está dispensado da próxima. Tem que estar em casa aqui, né? Porque daí eu vou focar só em todas as pessoas que têm que dar conteúdo atrasado. Ah, só as crianças. Não. Meu, eu nem preparei. Não sei como. O quê? Hoje? Espero que eu consiga terminar o conteúdo hoje. Quanto será que essa pipoca tem? 12, 10. Vai, eu li pra minha leitura do caso. Eu tenho que fazer as partes certinho. Mano, eu tinha falado que ia lavar a louça ali. Eu saí pra lavar a louça. Eu briguei com ela assim, porque eu tinha falado que ia lavar a louça. Aí eu saí pra lavar. Aí teve que lavar. Aí eu vou chegar no pipoca. Você vai pegar qualquer coisa, não vou levar do óleo. Caminhada aos serviços de pediatra de Santa Casa, da Misericórdia, em caráter de urgência, com história de ausência de eliminação da reforma. Extensão total, importância Não, mas sabe o que é? curiosos e depois fecalões. Tá, o que chamou a atenção? É de pequenitar. Não, primeiro assim, primeiro é uma criança termo mais baixo desse, né? Vocês querem meio pequeno para criança termo. Então, será que teve alguma coisa durante, né? Que causou esse peso? Se tivesse fazendo certo. Aí depois, ausência da eliminação de mecônio, com presença de distensão abdominal importante, seguida de vômitos bilhosos e depois fecalóides. Isso aí é a clínica de abdômen agudo obstrutivo. Usa o termo porque penetra. A obstrução não é a mesma coisa, mas quando você fala abdômen agudo, você entende, internaliza que é uma coisa maior, é mais profunda. E que é progressivo, né? Então, primeiro bilhoso, depois fecalóide, a gente fala que é abdômen agudo obstrutivo baixo. Tem que complementar. Então, inclusive, falar o nome e sobrenome da doença, a gente possa lembrar que ela é mais profunda e que você tem que dar um sobrenome ainda. Porque aí, considerando a idade da criaturinha ali, você vai pensar nas principais hipóteses diagnósticas. Né? Continua. Sim, o que mais que ele te deu aqui? Bilioso. O que você já descarta aqui? Aquela doença essa pomada é tão nojenta. Descarta esse nosso piloto. Essa é a minha marca. E óbvio também porque tem extensão, né? Seria alta. Então, se ele descarta causas altas, digamos assim, até por conta dos ônibus fecalóides. Descarta causas altas de obstrutivo. E assim, 4 dias de vida. Então, além de você pensar no obstrutivo, você não tem relato nenhum de que nunca evacuou. Então, você pensa mesmo em algo de malformação, de que não há canal utilizado, né? Continua. O exame físico revelou o estado geral comprometido. Esse tratado vaginal, contramento definida, tipo ativo, validez, mucosa, interno, atribuído com desconforto respiratório moderado. A ausculta cardíaca sem alterações, pulmonar com volume vesicular alto diminuído na base, abdômen bastante estendido, flácido, doloroso, com equilíbrio aéreo aumentados e corpo livre, timbre elevado, ânus tônico e perfurado. E perfurado. Tá. E aí? A criança tá tão ruim, né? Desidratado, largadinho, contando uma deprimida, passando pálido. Pode nascer sem remédio?
ali, ó, ele fez um exame com ectoscopia, né? O que é fundamental de todo o abdômen agudo, especialmente os obstrutivos, especialmente os baixos? Toque retal, tá? Faltou o toque retal. E aí as hipóteses estão aqui, malformação retal, antes de perfurar. O que mais? Claro. Megacolo. Poderia? Poderia, ninguém falou se tocou aqui. Que é o megacolo, quando você fizer o toque, poderia ser um megacolo. Não eliminou o mecônio, se por acaso ninguém fez o toque retal ainda por fez a liberação exclusiva de poderia. Quem mais? Vai lá, lembra das outras doenças. A gente vai ver um bocado de doença de criança nessa faixa etária. Ou de intestino médio, pode estar uma malformação que fez torção? Pode. Seria muito azar já nascer, sim, né? Mas, você não sabe, tem que lembrar das possibilidades. É melhor você ter várias possibilidades de ficar dando um e outro, você não tem. Poderia ser. Mais científico, aqui. Hérnia. Hérnia inguinal, carcerada. Não? Não, agora me fala. Eu sei, agora você me fala quem mandou você. Tá, conversa inguinal carcerada. Poderia não, por quê? Você tem a clínica de abaulamento suprapúbico. Assim, também seria muito azar já nascer assim, né? Beleza. Pensar em causas baixas. E aí? Aí eles, é a mesma criança, tá? Que a imagem tá ruim, eles deram uma forçadinha, levantaram as pernas assim, puxaram a bolsinha escrotal pra cima, deram uma apertada na barriga ali, e aí apareceu aquela imagem ali, ó. Realizar toque retal, detectou obstrução a 2 centímetros da linha pectínea e as manobras de aumento da pressão intraabdominal com os membros fletidos permitiu observar a protrusão de uma membrana não perfurada. Então, um tipo de ânus imperfurado, onde a ectoscopia enganou. Tá? É um tipo de ânus perfurado bastante caprichoso, que é só uma membrana, que teoricamente assim, é o mais fácil de resolver. Só que a maioria não é assim, infelizmente. Tá? Então, o tema da aula de hoje é anomalias retais. E essas anomalias, gente, são malformações decorrentes daquilo que eu já falei para vocês. Os tubos deveriam se conectar de intestino primitivo, o anterior com o médio com o inferior, e o inferior com a fusão da pele, da ectoderme, exoderme, transição do intestino para o ânus, que daí conecta com a pele, né? E normalmente a migração, a tubulização do intestino distal, ele acontece crânio caudal também. Então o reto vai penetrando na pelve até que chega lá na região anal, conecta e tubuliza. Então essa malformação que a gente viu, que é só membraninha, não foi assim. Tubulizou tudo, faltou só romper a membrana. Mas a gente vai ver outras malformações e aí vão variar, inclusive, de intensidade, de gravidade, de acordo com essa altura onde parou essa migração, essa tubulização do trato digestivo inferior. Normalmente está sempre envolvendo, né, alteração de ânus e reto, e eu posso ou não ter uma fístula. Essa fístula pode ser para a pele, para a vagina, para o sistema urinário masculino. E essa fístula, diferente da fístula perianal do adulto, que ela normalmente são aciformes, as fístulas do adulto, aqui a fístula é sempre na linha média anterior. Então, quando a gente for chegar lá nas fístulas que parecer que é complicado,
Na verdade, eu só lembrar da anatomia, o que eu tenho aqui na minha frente. Então, eu posso comunicar com tudo, desde a pele e vou subindo até a bexiga, tá? Ou até o útero. Tem como chegar na bexiga sem passar pelo útero da mulher? Não. Então, no sexo feminino, a fístula mais alta vai ser uterina, no sexo masculino, retovesical, tá? Como eu já falei, pode ter um grande espectro de apresentações que podem ir desde uma coisa boba, como essa membrana fácil de resolver, mas que você viu mesmo a membrana causou um quadro clínico de abdômen obstrutivo bem importante. Até uma extrema complexidade, com alteração funcional importante, comprometimento do trato urinário e reprodutor também. 1 a cada 5 mil nascidos vivos, principalmente nos meninos. Mais de 60% também relacionado com outras anomalias ou síndromes genéticas e provavelmente um defeito na recanalização do tubo ou interrupção do suprimento sanguíneo nessa vida intrafetal, intrauterina. Então aqui a gente vai ter a classificação desses defeitos em alto, intermediário e baixo. A maioria é baixo. Baixo em relação ao quê? Ao que ele deveria ter sido. A gente vai ver algumas regras radiológicas para definir se é alto ou se é baixo, mas anomalias baixas são aquelas onde a interrupção da formação ocorreu mais próximo do normal. Então ela é mais baixa, é lá embaixo, ou mais alta. A malformação foi bem precoce, então é uma cirurgia, é uma anomalia mais difícil de resolver. Isso significa alto ou baixo. Mais caudal, mais proximal. Os defeitos mais comuns por sexo nos homens, fístula reto, toda a vida, ó, isso aqui é uma patologia que eu gosto que vocês falam nome e sobrenome também. Anomalia anorretal com fístula reto uretral, ou seja, do reto para a uretra, ou reto perineal ou reto cutâneo. Quando eu falar períneo ou cutâneo é a mesma coisa. Se eu falar reto perineal é a mesma coisa que reto cutâneo. Então nos homens vai ser mais frequente para o períneo e para a uretra, e nas mulheres para o vestíbulo da vagina, para o períneo também, para a pele, ou a persistência de cloaca. Na verdade é incomum ter em mulher, mas pode acontecer a cloaca. Então só para lembrar, o nosso embriãozinho lá, aí a parte caudal do embriãozinho, aquele amarelinho que a gente está vendo. Senhor, quer a caneta? Dos ocultos. É bater o poder aqui do troço. Aqui é o opção. Ah, é com a caneta. Faça. Então, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui é a comunicação do intestino primitivo posterior com o alantoide, com a parte biterica lá de nutrição, que vai lá pro cordão umbilical. Conforme o feto vai desenvolvendo, esse septo uroretal aqui é como se fosse a parte de tecidos moles que vai baixando, vai descendo esse septo para dividir trato digestivo e propulsão anterior, o broto urogenital, que vai dividir entre bexiga, trato urinário e trato reprodutor. E aqui embaixo a gente vê que o mais primordial de tudo é exatamente a cloaca, que a gente conhece na galinha, né, nas aves. E o que significa uma cloaca? É exatamente o que a gente está vendo aqui. É quando não há essa separação entre esses tratos. Os 3 tratos, digestivo, reprodutor e urinário, desenvolvem o mesmo orifício. Então, quando a gente vê uma criança com uma cloaca, significa que ela tem a malformação anorretal mais primordial que existe, ou seja, não formou nada,
porque assim era no embrião e é o tipo de anomalia mais alta e mais difícil de corrigir, tá? Só que em qualquer momento desse aqui pode ter essa interrupção, deixando isso mais diferenciado ou menos diferenciado. E aí quando você olha para isso aqui, a gente vê o desenho de um tubo, de um canal anal, e que o amarelinho é o que é primordial, oriundo do primórdio do intestino posterior, e o azulzinho é o que era lá do ectoderma. E por isso que o esfíncter anal externo, que está aqui, ele é de domínio do sistema simpático, do nosso desejo. Eu ia falar autônomo, mas autônomo é exatamente o contrário, né? E o esfíncter anal interno, ele já é do sistema autonômico, ele já independe da nossa vontade, tá? Quando eu estou, e o que divide um e outro é exatamente aquela linha pectínea, é onde houve a fusão dessas duas estruturas. Quando eu estou em repouso, qual é a função do canal anal, do reto? É um pouco retal. Fazer continência fecal, coletar fezes, até que eu tenha um volume bolo fecal razoável para eu eliminar. Só que se a gente for pensar na natureza, não, tudo bem, é para isso. Independente de qualquer outra coisa aqui. Independente de outra coisa. Só que o desenvolvimento, né, a civilização e tudo, a gente estipulou horários adequados e não adequados para evacuar. Quando eu estou em repouso, o esfíncter anal interno está como? Contraído, porque senão a gente já está igual o papo. Aliás, por isso eu estava pensando aqui, se o papo deve ter uma certa continência. Mas ele está contraído para que a gente tenha esse acúmulo, para que a gente consiga fazer esse acúmulo de fezes ali na ampola. E o anal externo está relaxado, certo? Na hora que a ampola retal fica repleta, a presença das fezes é o estímulo que precisa para que a gente aperte assim, agora pode relaxar para esse canal interno, né? Para poder liberar. Só que aí a história da civilização é nós que seguramos, que é por um momento que dá um tenesmo e a gente segura, e quem está entrando em ação agora, dependente da nossa vontade, é o canal externo. E a gente segura até o momento adequado para evacuar. Mas se a gente for pensar nos animais, eles não são assim. Deu vontade, a gente já libera, né? Mas enfim, a gente talvez tenha desenvolvido os esfíncteres melhor que ele. Mas essa diferença de domínios esfincterianos vem oriundo da embriologia, tá? E inclusive o sistema vascular também. Por isso que as absorções, a gente tem a absorção da ampola retal, daquele sistema que vai direto lá para o sistema portal, né? Aí, mais uma vez, reforçando a questão da associação das anomalias que podem acontecer. Então, normalmente, quando a gente tem um fator teratogênico ou alguma coisa que acaba levando a essas malformações, por exemplo, como as síndromes genéticas, é muito comum que eu não tenha só uma anomalia, mas várias anomalias, e essa aqui é uma também que entra lá naquele grupo do vácuo que eu já falei para vocês na aula passada, ou na aula retrasada de atresia de esôfago, né? Então, é muito comum ter anomalias geniturinárias. A gente está falando da formação desses três sistemas, né? Genital, urinário e digestivo.
Então, sim, a geniturinária é uma das mais frequentes. 20% dos casos de anomalia anorretal baixa vai ter alteração geniturinária. E nas anomalias altas, que são aquelas mais precoces ainda, 50% dos casos tem associação. Pode ser desde refluxo verso-preteral, que é o mais frequente, mas eu posso ter também vagina e útero septado, criptorquidia e hipospádia. Eu posso ter também anomalias ósseas sacrais, em 30% dos casos, desde um sacro em borboleta ou apenas uma hemivértebra, displasia ausência de vértebra, com ou sem disrafismo associado. Os disrafismos são aquelas alterações de fusão do sistema neuronal, que é traduzido, por exemplo, como mielomeningocele ou espinha bífida. E tem aquelas crianças que a gente vai achar aquela mancha frequente? A mancha frequente eu estou só confundindo. Sei que elas têm as manchas, especialmente nas regiões posteriores, é outra coisa, é outra mancha. Mancha mongólica, é outra mancha. Não é aquelas manchas na região dorsal, lombar, que pode ter pelos tricofíticas, né? Ou massas na região dorsal também, abaulamentos na região dorsal sacral. Bebês com coloaca apresentam hidrococo em 50% dos casos. Aí pode ter também atresia de esôfago, atresia de duodeno, má rotação, doença de Hirschsprung, síndrome de Down, especialmente nas anomalias baixas, sem fístula, e associação com vácuo, que é aquelas 5 anomalias lá de vértebras, presença de pelo menos 3 de qualquer uma delas. Não, pelo menos 3 delas, né? Vértebra, vertebral, vertebral, cardíaca e grandes vasos, traca esofágica, renal e membros. É isso, né? Vertebral. Anorretal, celular de anorretal. Vertebral, anorretal, cardíaca, traca esofágica e grandes vasos. Existem várias classificações, inclusive uma dessas, não estressa com isso, foca na imagem. Vamos focar na imagem. Não precisa decorar classificação, precisa pensar na anatomia. Isso aqui é anatomia normal. Como é a anatomia normal do homem? De trás para frente, reto. Bexiga mais alto, próstata, uretra e seminovo. Na mulher, reto, útero, vagina, na frente, bexiga, uretra, tá? Então, se eu estou falando para vocês que é uma anomalia que não tem a tubulização do trato digestivo, então eu sempre vou ter anomalia anorretal, que é a mesma coisa que a atresia retal ou ânus imperfurado, com fístula ou sem fístula. Se eu tiver fístula, essa fístula é sempre na linha média, começando pelo que está mais perto do reto, que é o pelinho, que é a pele. Então, eu posso ter no homem anomalia no retal sem fístula, anomalia no retal com fístula reto cutânea ou reto perineal. Mais para frente, anomalia no retal com fístula reto uretral. Lembrando que a retocutânea no homem que tenha testículo e tudo mais, ela pode ser em qualquer nível, até a base do pênis, tá? E ela vai continuar sendo retocutânea ou retoperineal. Para ela ser reto-uretral, eu preciso ter esterilização de mecônio na uretra. Ela pode ser, aí vai subindo, reto-uretral divide em uretra vulvar e uretra prostática, que é a diferença daquelas duas fístulas aqui.
Então, anomalia no retal é um reto aqui em fundo cego, com fístula reto-cutânea, reto-perineal. Qualquer desses trajetos aqui é reto-cutâneo e reto-perineal. Reto-uretral, bulbar, mais baixa. Reto-uretral prostática, essa mais alta. E reto-vesical. São essas as possibilidades de apresentações no sexo masculino. Na mulher, a mesma coisa. Anomalia no retal, que significa ânus imperfurado, com fístula, sem fístula, poderia ser uma. Ou anomalia no retal, com anomalia no retal, ou seja, ânus imperfurado, com fístula reto-perineal ou reto-cutânea. Anomalia no retal com fístula reto-vestibular, é no vestíbulo da vagina. Anomalia no retal com fístula reto-vaginal, com a vagina. E reto-uterina. Não tem no sexo feminino como ter fístula reto-vesical, porque o útero está no meio. Só que no sexo feminino tem como ter uma outra apresentação que não tem como ter no sexo masculino, que é a cloaca, onde a malformação foi tão primordial que não diferenciou os tubos do trato urinário, reprodutor e digestivo. E no exame físico a gente vê apenas um orifício, além de ter todo o desenvolvimento da genitália também mal formado, tá? Então, o menino não tem cloaca. Cloaca só é possível no sexo feminino. O que há de comum nas anomalias anorretais baixas? Como a malformação foi mais tardia ou mais leve, embriologicamente, o reto já conseguiu descer e penetrar o músculo elevador do ânus, que é o músculo mais superior ali do assoalho pélvico. E ele está localizado abaixo desse. O esfíncter anal interno está ileso, o complexo dos músculos estriados também estão desenvolvidos. Existe integridade da via nervosa e o prognóstico de continência fecal após compressão cirúrgica é bom. Ou seja, tudo está mais desenvolvido, está mais fácil de corrigir. Eu tenho a parte neuronal dessa questão do comando dos esfíncteres e de sensibilidade, mas principalmente a questão dos esfíncteres são funcionais. Uma coisa é ele estar bem formado no sentido de o esfíncter estar presente e bem posicionado. Outra coisa é esse esfíncter funciona. Então, nas anomalias baixas, a chance de uma boa recuperação pós-operatória, né, de uma boa evolução, acontece não só pela técnica cirúrgica, mas por isso aqui. A anatomia dessa criança está mais preparada, mais favorável à reparação cirúrgica. Já na anomalia no retal alta, embriologicamente não houve essa diferenciação dessa musculatura do assoalho pélvico, ela é mal formada, o reto não penetrou, não chegou no assoalho pélvico, não tem o esfíncter anal interno. Eu posso ter um maior número de anomalias associadas, por exemplo, como espinha bífida, para complicar a nossa situação aqui. O períneo é mais plano e flácido. Quando a criança faz valsalva, ele abaula, porque você não tem... Deixa eu parar para pensar. Tá todo mundo aqui em pé, tossindo, fazendo tudo. Como é que as tripas da barriga não descem tudo por baixo? Porque a gente tem a bacia, mas a bacia é furada. Então, o assoalho pélvico, a gente precisa de um assoalho pélvico competente para que não só sustente tudo, mas que tenha esse mecanismo de
contenção valvular, né? Para que a gente consiga evoluir, né? Sim, aí essa criança, ela não tendo esse assoalho, é tudo fácil. Então, mesmo que você pegar cirurgicamente e reconectar esse ânus lá no esfíncter, que não existe, mas colocar ela lá embaixo, não vai ser funcional. Eu não vou ter um mecanismo de válvula. E aí é o que leva a pensar, vale a pena corrigir cirurgicamente isso? Porque é como se ele tivesse uma colostomia no local correto. E aí imagina, como é cuidar de uma colostomia que não tem controle nenhum de esfíncter via retal. Não vai, não dá para colocar nada lá embaixo, né? E você ainda vai ter problemas de complicação com as dermatites, como se fosse uma criança o tempo todo. Então, alguns casos, só a falta desse desenvolvimento mostram que o prognóstico cirúrgico é ruim e não vale a pena, por exemplo, tentar uma cirurgia para reparar isso aqui. A gente vai ter exame físico, esse suco tem grupo de ponto delineado, vai ter certinho para vocês aí. O risco de incontinência é elevado, os casos de pior prognóstico. Aí a gente vai fazer o exame físico nessas crianças. Então, olha só, quando a gente fala de ausência de suco interglúteo, ou um plano, ausência de pregas, ó. Então a gente vê uma menina com o ânus imperfurado, mas fica claro que a genitália não formou, a gente não vê o suco interglúteo, a gente não vê o que seria a cicatriz anal, tópica, não tem o bumbum, é uma criança que você vê que está estranho, não está bem formado. Essa outra criança aqui, ó, a gente até vê o suco interglúteo, vê a princípio como se fosse uma cicatriz anal, mas o bumbum está bem mais plano também, e a gente vê um orifício escurecido, numa posição anterior ao que deveria ser o orifício anal. Isso aqui, se a gente fizer o toque, não vai estar perfurado onde a gente está achando ali que tem a cicatriz anal, e aquele pretinho é a fístula retrocutânea. Ou seja, apesar de estar perto, se não estiver adequadamente posicionado, é considerado uma fístula. Uma fístula retrocutânea que está bem próximo, então talvez seja mais fácil de corrigir, tá? Esse aqui é um caso de ânus imperfurado com fístula. E esse aqui, ó, é um bebê masculino que está de barriguinha para baixo, que tem um suco e a princípio uma impressão anal adequado, só que quando a gente olha melhor, tem um cordãozinho em alça de balde, né? Tudo que a gente passa assim, a gente chama alça de balde. Na verdade, isso é a fístula reto, talvez uretral, poderia ser cutânea, mas você não vê o orifício externo. Então você só vê o trajeto da fístula, e aí precisa do resto do exame físico para você dizer se é reto cutânea, se é reto uretral, tá? Mas é conhecida como alça de balde toda vida que tiver esse cordão fibroso aqui. Então você vai olhar a forma do períneo, se é arredondado, se tem o suco, se é plano, se tem as prelinhas ou não, os limites do esfíncter, se consegue delimitar a zona escurecida, essa impressão anal, ó, que é isso aqui que a gente vê nesse aqui a gente já não vê, ausência ou não da comunicação anal ou fístula e o trajeto dessa fístula. Então, como eu falei, a fístula pode ser para qualquer desses lugares, até a rápida mediana do períneo, escroto, vestíbulo vaginal e a vagina. Uma coisa que é importante também, quando tem presença de fístula, é qual é o calibre dessa fístula. Por quê? A gente viu lá no caso da abertura que o problema disso aqui, de cara, é o abdômen agudo obstrutivo. Porque a criança nenhuma nasce e consegue ficar obstruída, porque senão ela não se alimenta, né? Então, o calibre da fístula é importante para saber se ele vai estar em abdômen agudo obstrutivo ou não. Então, será que uma fístula desse calibre aqui, a criança ainda tem abdômen agudo obstrutivo? Apaga uma das luzes, cadê o outro?
Só uma. A princípio não, né? Tem um débito bom. Lembra que, assim, eu não estou falando para ela viver a vida inteira aí, gente. Eu estou falando só para ela eliminar o mecônio, até que a gente estude e faça cirurgia corretiva. Então é uma fístula de um calibre bom, vai. Dá para sair mecônio aí? Dá, olha, o menino está todo sujo, inclusive, tá? Agora, se eu falo, ó, aqui dá para ver uma fístula, esse orifício de baixo é a fístula, tá? Tem um orifício relativamente razoável. Ó a alça de balde, tá vendo? Tá calibrosa essa alça de balde aí, né? Então, poxa, será que ela vai fazer abdômen obstrutivo? Talvez não. Agora, se eu pegar essa daqui, a gente tem a membrana ali totalmente obstruído embaixo, dá pra ver o canalzinho ali da alça de balde e parece que é pra uretra, né? Não tenho certeza. Será que isso aqui dá um bom débito de mecônio? Não. Então essa criança provavelmente pode fazer um abdômen obstrutivo. Então por isso é importante, além da gente ver a fístula, para onde a fístula está, onde é o trajeto está. Isso aqui, ó, tem débito? Nenhum, né? Essa aqui, talvez. Talvez. Aí você também vai observar se o calibre do que você tem de impressão anal, se existe ou não, pode ser que não exista, se ele está estenótico, se ele pode estar recoberto por pele ou por uma membrana. O aspecto da genitália, se tem alguma outra malformação associada. E nos meninos, e não só nos meninos, em quem vocês observarem que não vê o fístula externa, tem que tentar observar se há saída pelos orifícios naturais, ou seja, nos meninos, no xixi, na uretra, você consegue ver, ainda que não saia mecônio abundante, mas está vendo tindir, isso é importante para você saber, tem fístula ou não tem? Então, mesmo você não sabendo exatamente onde está a fístula, se sair esverdeado, eu acho que tem fístula, só não sei para onde, mas tem fístula, uretral aqui para cima. E nas meninas, se essa fístula pode vir ali do canal vaginal. Outra coisa que é super importante no exame físico, tentar definir quantos orifícios naturais essa criança tem. Isso é o que vai te ajudar para saber se tem fístula ou não. Então, se eu estou fazendo um exame físico e eu vejo apenas um orifício, vai ter mais para frente uma imagem de cloaca. Eu estou falando de uma cloaca, que é aquela criança, menina, que eu vou fazer esse exame físico aqui, da vulva, e só vejo um furico. Não escreva furico na prova, o pessoal botou furico na prova, não é para botar. Furico só fala eu aqui para vocês se atentarem. Então, ó, eu estou com a menina, não tem orifício nenhum. Quando eu abrir a genitália dela, eu só vejo um orifício, cloaca. Se eu vejo dois orifícios, o primeiro orifício, então, a gente julga que é a uretra, e o segundo é a vagina, canal vaginal. Se eu tiver fístula, vai ser uma fístula obrigatoriamente reto vaginal ou reto uterina. Concorda? Você não está vendo ela. Se eu tiver 3 orifícios, aqui, ó, aqui você vê quantos orifícios? A gente só vê 2. Se a gente tivesse como mexer assim, talvez a gente conseguisse ver 3, porque a gente está vendo a fístula chegar aqui. Mas do jeito que a gente está olhando aqui, a gente só vê 1. Então a gente diria reto vaginal. Mas às vezes é porque a gente não está tendo uma boa perspectiva, mas poderia ver os 2 orifícios aqui para o exame físico e seria reto vestibular. O que muda de reto vestibular ou reto perineal? E o que muda de uma fístula reto perineal para uma reto vestibular? É somente a questão de essa fístula estar completamente cercada por mucosa úmida do vestíbulo da vagina. Sim, então a fístula reto vestibular. Agora, se o buraquinho não estiver completamente envolto por mucosa molhada, por mucosa úmida, aí ela é considerada uma fístula reto cutânea ou reto perineal, tá? Que exames de imagem a gente vai pedir? Então, primeira coisa, o problema é que o moleque está obstruído a princípio, né? Então, pedir um raio-x da rotina de abdômen agudo, raio-x simples de abdômen, para confirmar. O bebezinho lá está bem estendido,
com nível hidroaéreo, um monte de gás, e a clínica de que não elimina nada desde o nascimento. Então, a distensão abdominal importante, com achados compatíveis com abdômen obstrutivo baixo. Pode ter também gás na bexiga, se eu tiver hidrometrococo nas meninas. E no raio-x a gente já pode observar se tem alguma anomalia de vértebra ou de pelve. Lembra que tinha as alterações, anomalias vertebrais, os gesofismos? Então no raio-x você já consegue ver. E se você suspeitar que possa ter as outras malformações associadas, você pode complementar esse tratamento, essa investigação, com ultrassom de rins e vias urinárias, principalmente, que a gente viu lá, né, que tinha ferradura, refluxo vesicolateral, você vai pedindo uma uretrocitografia funcional, ou a retrógrada, raio-x, ultrassom e ressonância de coluna lombo-sacra. Você vai ampliando a pesquisa conforme a investigação clínica e também física te sugerir. Um exame que é característico dessa doença é esse aqui. Provavelmente é a primeira vez que vocês estão vendo ele, que chama invertograma de Winston-Wright, ou simplesmente invertograma. Esse exame, ele é feito para a gente definir, primeiro, tem anomalia no retal, tem atresia retal, tem malformação, ânus imperfurado, e qual é a distância, para eu saber se essa anomalia é alta ou é baixa. Esse exame vai definir a distância do que seria a impressão anal, onde deveria ser o ânus, até o ponto retal em fundo sério. Entretanto, para isso, esse exame utiliza o próprio ar do intestino, que a criança vai deglutindo após o nascimento, conforme chora e assim vai. Só que para isso, a gente precisa esperar pelo menos 24 horas de nascido, para que o ar chegue até lá no intestino, tá? Por isso que aguarda 24 horas. E outra coisa, eu também não vou fazer esse exame para a criança que visivelmente tem fístula. Porque se eu uso o ar como contraste, se ela tem fístula, ela vai ter escape aéreo e isso aqui não vai ser tão verdadeiro, então você não precisa esperar, tá? Então, para as crianças onde você não observa a presença de fístula, é o exame físico, ou que tem escape de mecônio. Então, às vezes você não está vendo a fístula, mas você está vendo que saiu ali mecônio pela uretra. Então, você sabe que tem fístula, você só não sabe exatamente onde ela é. Também não vale, porque ele também vai ter escape aéreo, tá? Então, você aguarda 24 horas, coloca o bebê de ponta cabeça ou de prona, com os quadris elevados, por 3 minutos até que o reto seja preenchido por ar. Coloca um anteparo metálico na cicatriz anal, qualquer coisa. A gente vai ver diversas ali, ó. Ele botou, sei lá, o quê? Uma barrinha. Coloca uma coisa metálica ali no bumbum do bebê e vai fazer o raio-x em perfil. Esse raio-x, ele leva em consideração isso aqui. O ponto I é a tuberosidade esquiática, o ponto mais baixo ali da pelve. O P é o pubis, região superior do pubis, e o C é a ponta do cóccix. Então, faz um plano ali na linha CP e um plano paralelo na linha I. As anomalias que estiverem acima de CP são altas e as que estiverem abaixo de I são baixas. No meio ele chama de intermediária, tá? Então esse bebê, a grosso modo, mesmo sem ver, vocês acham que é alta ou baixa? Parece alto, parece bastante distante, né? A gente não consegue ver muito bem onde está o pubis ali. Mas é isso que busca nesse exame. A gente tem que achar o pubis para fazer a linha CP, o isquio, ver a distância da impressão anal, né? Para definir se é uma anomalia no retal alta ou baixa. E isso aqui a gente consegue facilmente fazer em locais que tem só um raio-x. Aqui a gente vai ver outros. Aqui, ó. Nos bebês que
pelo exame físico que ele tem anomalia e que você sabe que ele tem fístula. Então, a fístula dele, se for reto cutânea, ele é anomalia no retal alta ou baixa? Baixa. Se for reto perineal, vestibular, 12 é baixa. Agora, na menina, para ser alta, você não pode ver o orifício externo. Aí, nesse caso, você faria. Seria uma reto vaginal, que é rara, ou reto uterina, que é mais rara ainda. Então, nas meninas, na verdade, a gente viu que as mais comuns são as baixas, o que é bom para as meninas. Nos meninos, eu posso ter a reto cutânea, você vai ver, é baixa. A reto uretral é dividida em bulbar e prostática. A bulbar é considerada intermediária e a prostática alta. E a reto vesical você não vê, é alta. Então, a própria clínica também já vai te dando essa dica. Não é obrigatório você fazer isso aqui. É mais para confirmar e você ter ideia da distância para ver, nossa, isso é muito longe ou está pertinho para eu resolver, pensar cirurgicamente numa decisão de você vai fazer posto, você precisa desobstruir essa criança, porque qual é a urgência de alguém que está obstruído? Desobstruir. Como que eu desobstruo uma criança obstruída? Eu posso fazer cirurgia definitiva, mas se você não é cirurgião pediátrico, mas você tem cirurgião na cidade, ou você até é cirurgião pediátrico, mas você não se considera habilitado, ou essa criança clinicamente não está estável para fazer a cirurgia definitiva agora, com uma cirurgia complexa, o que você pode fazer para desobstruir? Colostomia. Então, isso aqui te ajuda nessa decisão. Poxa, será que ela precisa mesmo de colostomia? Ou está pertinho? Por exemplo, essas duas imagens que vocês estão vendo aí. A de cima parece alta, concorda? Está bem distante, ó, aquela bolinha metálica branca é o anteparo. A primeira lá de cima. Tá vendo? A bolinha perto da seta, no rabo da seta. A seta está mostrando a coluna L fundo cego. E para lá tem uma bolinha miúda branca, seria o que é a impressão anal. Dá para ver que está distante, você não precisa nem fazer linha CP nem nada, você vê que está distante. Agora, o de baixo é uma baqueta. E a coluna retal ali é a anaconda lá, a cobra. Tá dando pra ver que tá perto, né? Um dedinho, 1 centímetro. Então, poxa, vamos fazer um esforço pra não fazer colostomia, resolver isso aqui? Agora aquela lá de cima não. Ela ali precisa mesmo ir com colostomia. Ajuda a você definir isso. Então, é isso. A sombra gasosa, a sombra do coto retal, acima da linha PC, anomalia alta, entre PC e intermediária, abaixo de é uma anomalia baixa. E no raio-x você pode pegar ar, por exemplo, dentro da bexiga. É normal ter ar na bexiga? Não. Se eu tenho ar na bexiga, eu posso ter provavelmente uma anomalia com fístula reto-vesical. Aí tem o colostograma. O colostograma, gente, ele está aqui, antes de eu indicar a colostomia, é só para fazer um raciocínio diagnóstico. Mas eu só vou fazer colostograma na criança onde eu já fiz a colostomia e eu estou querendo estudar essa fístula. Não é nesse primeiro momento aqui que você vai fazer isso. Não. Depois que você já mandou ela ir para o serviço especializado, ela está estável, você falou assim, vamos reconstruir essa criança, vamos estudar qual é o projeto da fístula dela. Aí você vai fazer o colostograma, tá? Que é nada mais, nada menos do que um enema via colostomia, uma colostomia via fístula mucosa, na verdade, que é aquela colostomia. Uma puxou aqui, terminal, para desobstruir, essa é a colostomia verdadeira. A outra você deixa a alça distal, que é a fístula mucosa. Então a alça que você vai usar para fazer o colostograma é a fístula mucosa não funcionante. Você joga contraste aqui em cima e você vê o trajeto desse contraste aqui está para baixo. A gente consegue avaliar então a distância do reto até a impressão anal. Então, ó, tem par metálica ali, botaram a porta. Ó a distância, é alta ou baixa? Altíssimo, né? E esse aqui de baixo? O separo daqui é mais perto, mas também está estranha, né? O que será isso, hein? Essa primeira, anomalia no retal, alta, com fístula ou sem? Tem fístula essa primeira?
Lembra que é um colossograma, então vem contrato lá pela superfície do abdômen. Tem fístula ou não? Não, beleza. E essa segunda? Pra onde? Tá parecendo uma bexiga isso aí, né? Vamos ver, vamos copiar aqui. Não tem nada. Só a bolsa proximal estendida. É o ponto retal em fundo cego. Tá? Então são duas anomalias não retais em fundo cego, essas duas. Sem fístula. Agora esse daqui, vou deixar vocês colados. Vai lá. Quem que é o primeiro? Jogou contraste. Tem fístula? Parece que tem. Tá parecendo o que isso aí? Essa fístula é pra onde? Ela vai afilando, né? Vai afilando, tu tá vendo as pernas do moleque ali, ó. O fêmur, e parece que borrou. Parece que extravasou. Tá? Confia, ó. Reto vestibular. Só que isso aqui, você não vai avaliar isso, só isso, gente. Você vai ter o exame físico. No exame físico te pareceu já tem um furico lá. Você só está confirmando através do exame radiológico o que você já meio viu no exame físico, tá? Então agora a gente sabendo consegue ver, né? Que o ficou fininho e depois extravasou ali no vestíbulo da vagina. A segunda, a B, essa parece mais difícil, né? Tem um negócio ali que ou é uma bexiga ou é um útero e depois um canal parece um osso. É uma cloaca. Que é um troço totalmente mal formado com um orifício único. No exame físico você vai ter dica disso. A C. Agora dá para ver pelo menos um reto, dilatado, sem fístula. Certo? Ou tem fístula? É alto ou baixo? Parece intermediário, é só alto. Se você ver ali os coisas da bacia, é intermediário. O anteparo está ali, e aí baixo ele não é porque seria abaixo da linha esquiática. Mas você vê ali a pelve, ela está no meio do caminho, tá? Por isso que eu falo que é intermediário. C, então, é assim que isso mesmo. Essa daqui, ó, essa eu acho legal. Essas duas. A D é o quê? Tem fístula? Tem. Pra onde? Tem um fiozinho e um Hot Wheels. É um menino fazendo xixi. Reto legal, você vê a uretra fininha. E esse outro aqui, ó, desenha certinho. A próstata. Reto prostática. Tá? Reto bulbar, vamos lá. D de dado. Reto letral. Vulvar, nem lasquei. Como assim? Reto letral tem que ser menino. Ele está errado, não tem nada de vulvar. É a uretra masculina, fininha e depois extravasou, tá? O E, reto letral prostática. E o F, reto vesical. Então encheu o reto e encheu a bexiga também. Não se desesperem, vocês vão ter dados do exame físico. Ultrassom vai servir para quê? Ele pode ajudar a definir a distância dessa coluna aérea do ponto retal. É 1 centímetro, então tu não tem um raio-x, vertograma da trabalho, hoje o ultrassom tem mais fácil, né? Então você pode simplesmente pegar o ultrassom e ver qual a distância desse ponto retal aqui. E você vai ver exatamente a mesma coisa, só 15 centímetros, né? Aí as apresentações mais comuns nos homens. Primeiro nos homens, falando especificamente da fístula, anomalia no retal, ou seja, ânus imperfurados,
com fístula reto-uretral, que é aquela, uma das mais frequentes. Essa fístula, o desenhozinho aqui, ó, para fixar na cabeça. Então, é um tipo de anomalia intermediária, ou seja, você tem uma formação mais ou menos ali da musculatura do assoalho pélvico, do esfíncter, é um pouquinho mais difícil de resolver e tem uma comunicação com a uretra. Clinicamente, você não vai ter fístula ou exame físico, mas você pode ter mecônio na uretra, como essas criancinhas aqui, ó. Então não tem mecônio para valer quando só atingiu um pouquinho. Essa criança tem risco de fazer abdômen obstrutivo? Tem. Tem risco de fazer infecção urinária, septicemia urinária? Tem também. Então, por conta disso, a gente se preocupa um pouquinho mais com essa criança e talvez já indica, ou talvez não, indica colostomia prévia. Prévia é o que? É o tratamento definitivo. Então, nasceu, você não vai deixar o moleque obstruído, ficando séptico, lavradinho, que nem um molequinho ali do nosso caso. Você já indica a colostomia para desobstruir, deixa a fístula mucosa e deixa ele ganhar peso, estabilizar o quadro, terminar de investigar se tem alguma anomalia associada ou não, para daí mandar para a correção cirúrgica definitiva com o pessoal da cirurgia pediátrica, tá? Ó, o ânus hiperfrado. Já o segundo menino é a fístula retocutânea. Essa aqui é mais favorável, então já tem uma musculatura mais desenvolvida, esfíncter, inervação, e a comunicação é mais baixa, uma anomalia no retal baixa. Ela pode ir desde aquela posição levemente anterior à impressão anal até qualquer outra região da pele, sempre na linha média em direção anterior, tá? O mecônio vai sair na base, na pele. Se você tiver equipe de cirurgia pronta à disposição, olha aí o moleque, ó. Então, tem uma anomalia retal, ou o bumbum mal formado, não tem uma impressão legal, e o orifício lá na base da bolsa escrotal. Se você tiver uma equipe de cirurgia apta para resolver isso, não precisa fazer colostomia, pode fazer o tratamento cirúrgico definitivo, tá? Porque é uma anomalia retal baixa, mais simples de resolver. Nas meninas, a fístula retovestibular é aquela que comunica a fístula do reto com o vestíbulo da vagina. Você vê 3 orifícios no exame físico. Entretanto, esse último orifício tem que estar totalmente envolto por mucosa úmida. Às vezes é um pouco difícil entender, mas é porque, para os meninos que não sabem, só para alertá-los, o períneo feminino é muito pequeno. Porção cutânea. A distância é muito pequena. Então, por isso que tem essa diferenciação em vestíbulo e cutânea, tá? O que vai ser a dica é a mucosa úmida. No exame físico, a gente vai visualizar o orifício posterior ao ímen, ó, esse exame aqui. Então, o primeiro furículo é o quê? Uretra. O segundo furículo, canal vaginal, o ímen ali. E aí a gente vê esse lateral posterior aqui, tá vendo? É o outro, é a fístula. Reto vestibular. E a gente vê que está inteirinho ali com mucosa úmida, tá? Então, 3 orifícios, envolto com mucosa, fístula reto vestibular. Agora, se tivesse mais para trás, já onde não é totalmente envolto com mucosa úmida, já seria uma retocutânea. E você vê a saída de mecônio no vestíbulo vaginal. Isso aqui também não precisa de colostomia se você tiver também equipe apta pronta à disposição. Se você não tem essa equipe apta pronta à disposição, pode precisar de colostomia por conta de risco de infecção, tá? Risco de infecção urinária e vaginal. E a retocutânea, que é quando você vê 3 orifícios, como eu já falei, só que o orifício da fístula não está envolto com mucosa úmida. A mesma coisa que esse anterior. Pode não precisar de colostomia se você tiver equipe pronta à disposição.
por fim, a cloaca, que é aquela anomalia alta mais primordial de todas, onde todos os tratos se comunicam em apenas um orifício, um canal único de mais ou menos 1 a 7 centímetros. Não houve qualquer diferenciação embriológica. A genitália bem hipodesenvolvida, e você vai ter saída de mecônio, urina, tudo no mesmo orifício. Com certeza precisa de colostomia até a cirurgia definitiva, que é esse palavrão aí, ano, reto, vagina, uretoplastia, sagital posterior. Gente, mas isso nem sempre tem uma correção fácil. Isso é se tiver correção. Então, o exame físico, ó, um bumbum mal desenvolvido, sem pressão anal, e quando você olha, tem um grande canal único por onde sai tudo aí, xixi, não consegue mensurar. Tem risco de infecção? Tem. Tem como corrigir fácil? Não, colostomia. E com certeza, crianças com cloaca não têm maior chance de ter aquelas outras malformações associadas. Então, às vezes, você tem que ver se essas malformações são ameaçadoras à vida, para daí você decidir tomar condutas cirúrgicas de casos específicos. Uma vez, em São Paulo, quando nasce assim, anos tal, diz que é muito compatível com a vida. Muda nesse caso, isso é bastante difícil. Como é? Peraí. Faz a pergunta de novo. Se tiver anos que procurarem compatível com a vida? É compatível, mas que é muito ruim isso. Sim, é a questão das associações de malformação. Eu não vou saber especificamente qual patologia que você está falando, mas eu estou indo falando aqui em várias aulas de associação fotomalformação, associação fotomalformação. Então você pega uma criança que tem uma coisa que às vezes é difícil de corrigir, aí ela vem o como. Um monte de outras malformações, ela acaba se tornando incompatível com a vida ou tendo contraindicação cirúrgica relativa ou absoluta por conta disso. Porque não tem prognóstico, né? Isso quem vai saber mais é principalmente o pessoal da neonatologia. Esses bebês graves nascem e vão para a UTI neo. Tá, o que fazer com essas crianças? A gente divide essas condutas. Deixa eu ver se eu divido com vocês. Não. O que fazer com a criança? Então, a primeira coisa é: essa criatura tem fístula ou não? Ele vai, na verdade, a primeira coisa que tem que pensar é: ele vai obstruir ou não? Ele vai fazer abdômen obstrutivo ou não? Se ele tiver risco de fazer, na verdade eu decido se ele vai fazer isso ou não, se ele tem fístula. E se a fístula dele é funcionante ou não, tá? Então, pacientes com fístulas funcionais, ou seja, ele tem um orifício por onde esse mecônio sai e sai relativamente bem. Essa criança é a criança que não precisa de cara de colostomia e ela não é uma urgência cirúrgica. Então, se possível, for, dilata a fístula para manter essa criança fora do abdômen obstrutivo e assim que ela tiver peso e condições adequadas, vai para a cirurgia definitiva. O que seria uma fístula para dilatar? Esse aqui, por exemplo, ó. A gente só vê um furícozinho ali na vagina, é baixa, mas você não consegue ver direito. Será que a gente consegue dilatar aquela fístula? Então vai lá e dilata. Dilata como? Sondinhas, sondinhas. Começa uma fininha, aí passa outra mais calibrosa, aí passa outra, até a gente ir dilatando para que não tenha que fazer colostomia nela. Quando ela for fazer cirurgia, é a cirurgia de uma vez só. Tinha um outro caso aqui também que eu fiquei com vontade de dilatar. Esse aqui não precisa, né? É um orifício calibroso. Agora esse aqui, hein? Vamos dilatar esse negócio. Se não tiver quem fazer a cirurgia agora, tá? Pacientes com fístulas não funcionais, ou seja, eu sei que ela tem fístula, mas não tem débito funcional para isso. Aí essa criança vai entrar em abdômen obstrutivo,
ela é uma urgência e a urgência é a colostomia para desvio do trânsito, que seja no descendente ou no sigmoide. E a fístula mucosa para você já estudar essa fístula dela no futuro, para reconstrução definitiva. Não esquece disso, não pode sepultar o culto distal, tem que deixar a fístula mucosa. Pacientes que não têm evidência de fístula, pior ainda, essa aí já está construída. Então, você pode aguardar 24 horas para fazer o invertograma só para definir a distância do ponto retal. Mas essa criança, exceto se a fístula dela, aliás, exceto se o ponto distal dela for muito próximo e você tem capacidade de executar essa cirurgia definitiva, ou seja, menos de 1 centímetro, você vai fazer a cirurgia definitiva de uma vez. Agora, tem mais de 1 centímetro, tem que fazer colostomia, que a cirurgia é mais complexa. Exemplo de onde, por exemplo, eu faria a cirurgia definitiva, apesar de não ter fístula para desobstrução. Cadê o da baqueta? Esse da baqueta, tá vendo? Pô, é só sem fístula. Mas tá tão pertinho. Fazer colostomia nele? Não dá um jeito de fazer logo, tá? Agora esse de cima. Enrolei. Colostomia nele. Porque é mais difícil de executar. E essa criança também tem malformações do assoalho pélvico, da musculatura, do esfíncter, dos nervos. E por que você falou sobre não cortar um pouco de Para que quando for fazer a colostomia, você tem que fazer a colostomia com desobstrução, né? Ponto distal, colostomia de derivação, para tirar o cocô, e a outra alça. Não deixa para dentro da barriga, não. Você pode fazer sepultamento do ponto distal e jogar dentro da barriga. Não, tem que deixar aqui fora. Porque é a fístula mucosa, que é o nome dela, para você usar ela para fazer colostograma depois. Então tá aqui, ó. Resumo das condutas é isso aqui. Então, se eu tenho um paciente com fístula funcional, ele não vai fazer abdômen obstrutivo. Se não tiver grandes riscos de infecção, não precisa de colostomia, vai para a cirurgia definitiva. Agora, a fístula não é funcional, faça colostomia, especialmente se for uma fístula alta. Paciente não tem fístula, faça primeiro invertograma para definir se é alto ou se é baixo. Se for baixo, menor que 1 centímetro, posso tentar já reconstruir agora. Se for alto, é melhor fazer colostomia e reconstrução no segundo tempo. O tratamento definitivo é a anorretoplastia sagital posterior. Nos casos que eu precisar de colostomia, a colostomia em boca de espingarda, fazendo a terminal e a fístula mucosa. Aqui vocês viram que ele deixou separado, mas não é obrigatório, tá? Não tem problema. E eles deixam a fístula mucosa só um furicozinho para passar a sonda, que ela não vai ter função, eu só quero ela com colostograma depois. Como eu já falei, casos onde essas fístulas possam desencadear processos infecciosos graves, como reto vesical, reto vaginal, reto uretral e cloaca, vale a pena fazer colostomia também. E quando a cirurgia definitiva não pode ser prontamente realizada, o trânsito intestinal só pode ser reconstruído 3 a 6 meses após o tratamento definitivo e após você jogar contraste e ver que a cirurgia deu tudo certo. Quando eu for reconstruir, fazer anorretoplastia sagital posterior. O nome dessa cirurgia também conhecida como cirurgia de Penha, tá? O que a gente faz? Qual é um dos problemas de cirurgia de próstata? Uma das complicações da cirurgia de próstata no homem com câncer ou para HPV? Não, é a lesão nervosa. A lesão nervosa, né? A questão da impotência, incontinência, por conta da lesão do plexo nervoso pélvico. E por isso que essa cirurgia, ela vem de posterior para anterior, que o plexo vem anteriormente. Então, imaginando
essa malformação aqui, com essa fístula alta, a cirurgia começa ampliando, fazendo incisão mediana, onde deveria ser impressão anal. Na verdade, primeiro faz uma eletromiografia para tentar descobrir onde seria, onde é que está o esfíncter aqui. Então, vai fazendo uma eletromiografia para ver onde está a contração, de onde seria o nosso esfíncter anal interno. Corta e vai atrás de primeiro inciso aqui, estimou que o esfíncter está mais ou menos aqui, aí eu vou atrás do poto retal em fundo cego e da fístula. Aí vou secando aqui até localizar isso. Quando eu localizei a fístula, o primeiro passo da cirurgia é ir fechar a fístula, tirar essa conexão da fístula aqui, isso aqui. Depois vai fazer o abaixamento abdômeno-perineal dos colos. Esse colo é mal formado, ele não chegou ali embaixo. Então, será que tem aquele sigmoide redundante? Não sabemos. Então, se não der para chegar lá no reto, solta, goteira parede do colo esquerda até esse colo chegar lá embaixo. Daí você vai pegar esse poto retal e vai posicionar ele agora aqui. Vai fixar ele dando os pontinhos aqui e vai abrir e fazer como se fosse a colostomia, só que lá na posição do que seria o esfíncter anal interno e anal externo. Se isso aqui vai funcionar, vai ter continência ou incontinência, vai depender de quanto mais formado ou menos formado está a criança. Então, o que ele está fazendo aqui? Tentando estimar, o bebê está indo para o ventral, né? Ele primeiro estima que seria a impressão anal, aí depois que ele definiu mais ou menos onde a impressão anal, ele faz a incisão e vai procurando. Isso aí que está aparecendo na cabeça do bebê é o poto retal em fundo cego dilatado, repleto de fezes. Aí ele descola tudo bonitinho até ele localizar a fístula, se tiver fístula. Se não tiver, ele pode ter só isso aqui. Aí ele traz esse poto retal para fora e calibra o que seria o orifício anal com a vela de Egger. Não uma vela calibrada, qual tamanho, eu não sei, só que cirurgia pediátrica que vai saber. Sei lá, 1 centímetro, 1,2 centímetros, enfim. Aí ele faz toda a sutura ao redor dessa vela de Egger, tá? Complicações disso aqui. Pode ter incontinência, principalmente, ou estenose, porque é uma sutura circular que pode cicatrizar estenosando, tá? Isso é a cirurgia de vento. E essa cirurgia também pode ser feita por vídeo. Então, pode começar primeiro via abdominal, fazendo identificação da fístula e separação da fístula. Então, essa seta amarela é onde o reto está comunicando com a fístula anteriormente. Aí ele foi soltando a comunicação da fístula, queimando, até que isso aqui desabou, ó, tá vendo? Essa imagem para segundo que mudou, a fístula estava lá, ó, desabou. Desconectou a fístula. Aí agora outro cirurgião vai lá por fora fazer a eletromiografia para definir, ó, aqui está o esfíncter anal interno e externo. Aí o cirurgião de dentro encaminha, o de fora vem fazendo incisa ali onde seria a impressão anal e passa uma pinça Alice. E o outro vem entregue para ele e puxa aqui por fora. Então tem duas equipes, uma etapa abdominal e uma etapa aqui embaixo. Aí ele está puxando agora o reto e vai maturar o reto aqui, onde deveria ser canal anal normal. É a cirurgia menos invasiva, só que para isso eu tenho que ter essa equipe aqui com material especializado em cirurgia pediátrica, né? A nossa criança vai.
Então, ela mostrou a alegria secreta, dentro do período, como eles conheciam. Isso que vai doloroso, mostrou que a radiografia panorâmica, tórax abdominal em posição horizontal, e recurso dorsal e recurso ventral com raios horizontais, e regular tórax normal. Abdômen de extensão generalizada de alça e níveis do aéreo, porém sem nenhum tendão. Parada da progressão de trás e 2 centímetros gravemente. As medidas pró-operatórias adotadas foram aquecimento de notas elevadas, passagem de sonda ou gástrica, Para desobstruir, né? ficando sem Sifonagem, ficando em sifonagem. e sendo aspirada a cada hora. Cardiacada, terapia, acesso perigoso para hidratação, correção dos estudos vitais, monitorização do controle da violência. A criança estava ficando séptica, desidratada, né? Estava em abdômen obstrutivo. Estabelecidas condições clínicas favoráveis à destinação que foi adequada à cirurgia, colocando em recurso dorsal com regiões frontales úmidas. Isso é. Eles amarram as pernas do bebê como se fosse Já tem tempo aí lá. igual quando vai trocar fralda de criança. Bota as perninhas juntas assim e empurra pra frente. Para justamente pressionar o abdômen e ela fazer aquela esterilização ali da pelve de novo. Freios suspensivos e posição do quadril, fixadas com ataduras hipertensas. Abordagem abdominal é quase constante de cartilagem. Parte 0, tomada. Dissecção total da membrana com sutura concomitantes da mucosa retal com parte 0, tomada. Foi alimentado no primeiro dia do pós-operatório eventual em boas condições clínicas evacuando sem dificuldade. Esse caso foi o caso fácil de resolver. Mas, assim, pelo que eu vi na literatura, normalmente não é tão simples assim. Normalmente é essas alterações cutâneas aqui mais complexas, tá? Por isso que muitas vezes vai ver crianças com colostomia que na verdade não precisaria também, porque se nascer uma criança, ó, sei lá, hoje, e ela tem condições até anomalia baixa para fazer essa cirurgia aqui, hoje, ela iria bem? Sim, mas tem essa equipe de cirurgia pediátrica para fazer isso hoje ou amanhã? E você viu como uma criança, mesmo com anomalia simples, que era só membrana, em 4 dias, como ela rebaixou? Poderia ter morrido de sepsis de forma abdominal, né? Por conta do abdômen obstrutivo, tá? Então a questão dessa doença é principalmente tirar ela do abdômen obstrutivo, avaliar a presença ou não de anomalias associadas para ver se vale a pena corrigir. Se valer a pena corrigir, se for possível corrigir logo, se não, colostomia para não deixar ela infectar ou ter infecções, tá? Alguma dúvida? Isso aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Recebi mensagem de pelo menos 2 alunas esse final de semana, essa semana, dizendo que lembraram de mim no Enare. Uma questão era de Ristro e era uma questão assim que eu falei assim, puta que bosta de questão. Sabe aquela questão daquele negócio lá da inversão reto-sigmoide no raio-x? Foi isso. E era chatinha a questão, tá? Foi, caiu. E a outra coisa caiu também, só que eu não lembro o que é. Foram 2 questões, o pessoal chegou para mim, professor, eu lembrei de você aqui. Tá vendo? Vou jogar no quarto ano, que eles veem como eu serve pra vida. Sério, infelizmente as coisas caem. Tento dar para vocês realmente apenas o que eu vi, pelo menos na prova, em algum lugar. Tá, intervalo.